Redução de impostos e crescimento econômico. Eu acho que todo mundo deveria saber que reduzir impostos ajudaria tanto pessoas ricas como pessoas pobres também. Alta carga tributária reduz o empreendedorismo e a competitividade, impactando negativamente a economia. Reduzir impostos ajudaria tanto as empresas, porque de qualquer forma as pessoas pobres elas precisam das empresas. Então, sem empresa não tem trabalho. Sem trabalho, as pessoas não ganham dinheiro, né? Seria um mundo perfeito, seria onde as pessoas, todo mundo teria sua empresa. Mas de qualquer forma, a redução dos impostos seria a melhor forma de garantir o crescimento econômico do país em geral. Então, todas as pessoas elas sairiam beneficiadas com a redução de impostos. Nós temos aqui a teoria da curva de Laffer. A curva de Laffer sugere que a redução de impostos pode aumentar a arrecadação do governo, incentivando a atividade econômica. Então, assim, o que acontece, por exemplo, o que uma empresa faz quando ela não está conseguindo vender tanto? Ela reduz o valor dos produtos, então ela faz promoções. Claro que no Brasil nós temos aquela questão da Black Fraud, né? Que muitas empresas muitos negócios acabam reduzindo, dando aquele jeitinho, né? Aumentando um pouco antes o valor, depois ele vai e reduz, né? Pra fingir que teve aquela redução, né? Mas não teve, mas, enfim. Essa é uma questão, infelizmente, do nosso país que nós temos, né? Porque tudo tem um jeitinho, tudo sempre tem um golpe, né? Infelizmente. Mas, na questão dessa curva de Laffer, quando uma empresa, um negócio, ele não vai bem, ele faz uma promoção. Então, se o governo, ele reduzisse impostos, isso ajudaria, já que o nosso país já não tem uma moeda valorizada e o nosso salário mínimo não dá nem para uma pessoa viver com o salário mínimo no nosso país. Então, se ele reduzisse os impostos, nós conseguiríamos comprar mais, ter mais acesso às coisas, né? Um grande exemplo, né, é a questão do iPhone, né? Onde nos Estados Unidos é em torno de $1.000 e aqui chega a 10 ou 15 mil um iPhone. Então é um absurdo isso, em média 40% do valor é imposto. Então, se o governo ele reduzisse, isso daria às pessoas até de baixa renda, permitir o acesso a mais coisas. Então isso garantiria que as pessoas comprariam mais e isso garantiria também um retorno maior de impostos. Agora, se as pessoas não podem comprar tanto, elas não têm tanto dinheiro e acesso às coisas, então como que o governo quer arrecadar mais, né? A questão o governo ele poderia talvez arrecadar a mesma coisa que ele arrecada hoje ou mais, mas mesmo que fosse a mesma quantidade que ele arrecada hoje, só que as pessoas seriam muito mais beneficiadas. Porque hoje o governo ele arrecada muito porque ele cobra muito. Mas se ele reduzisse os impostos, as pessoas iriam comprar muito e o governo iria também arrecadar bastante. Entende qual que é a questão? Então não tem essa questão de que o governo tem que cobrar muito para conseguir lucrar muito, né? Só você ver, como eu falei, questão dos negócios, né? Das empresas. Nem sempre a empresa ela precisa cobrar muito para ganhar muito. Estímulo ao investimento e à produção. Menores impostos incentivam novos investimentos empresariais, resultando em mais negócios, empregos e competitividade, né? Que é algo que eu falei agora há pouco. Se o governo ele também reduz impostos, então os impostos eles são para pobres, tanto para empresários como para funcionários, né? Então, reduzindo os impostos, as empresas elas também teriam condições de contratar mais e também de não deixar os seus produtos tão caros, né? Porque não é vantagem para ninguém que um produto seja muito caro, né? As empresas não têm vantagem quando o produto é muito caro. Quanto mais caro o produto, menos pessoas compram. Então elas querem que todos tenham acesso aos produtos delas, né? Tirando questão de marcas de grife, essas coisas, porque nesse caso eles realmente querem que pessoas
sejam muito ricas, comprem seus produtos, né? Mas esse é outro caso, que aí eles mesmos escolhem ter um valor muito alto sobre os produtos deles. Tá, mas agora tirando essa questão, as empresas, na sua grande maioria, elas querem que todo mundo tenha acesso. Quanto mais pessoas puderem comprar seus produtos, mais elas lucram, certo? E quanto mais elas lucram, quanto mais elas expandem, quanto mais elas crescem, mais pessoas elas podem contratar, né? Isso gera empregos, e isso também gera competitividade, porque enquanto você tem uma empresa competindo com a outra, uma empresa vai querer oferecer um produto melhor do que a outra, ela vai querer oferecer um valor melhor do que a outra, ela vai querer atrair de alguma forma os seus clientes, né? Dando também tendo uma qualidade melhor no seu produto também e no seu serviço, tá? E isso ajuda tanto quem está consumindo, como também as empresas, tá? Então, competitividade é muito importante, tá? Então, reduzir impostos gera investimento, empregos e competitividade também, tá? Isso é bom para todo mundo, tanto para quem tá, para os empresários, para as empresas, como também para quem consome. Que geração de empregos. Reduzir impostos pode criar mais oportunidades de emprego, especialmente para as classes mais baixas, tá? Então, também é a mesma coisa que foi dita ali acima, né? Quanto menos a empresa paga de impostos, mais ela pode gerar empregos, porque ela tem mais lucro, tá? Mas ela também pode cobrar menos nos seus produtos, porque, como eu falei, para a empresa não é legal que ela cobre muito caro, né? Se ela quer alcançar mais pessoas, porque quanto mais baixo é o valor que ela cobra, mais pessoas vão comprar, ela vai ter mais lucro, né? Se ela cobra muito caro, ela pode ter um lucro alto também, mas ela não vai ser vantajoso, porque ela também não consegue contratar, ela também não consegue expandir tanto, né? Então, o mais interessante é alcançar o máximo de pessoas possíveis e expandir. E expandindo, mais pessoas têm oportunidade de emprego. Aqui no aumento do consumo interno. Com impostos mais baixos sobre os produtos, o poder de compra da população aumenta, estimulando a economia, né? Então, é exatamente o que a gente já falou, né? Reduzindo impostos, nós temos o poder de compra maior das pessoas, né? Ainda mais no nosso país, que é um dos países que mais tem as maiores taxas de impostos, né? Então isso reduziria aí aumentaria o poder de compra das pessoas e estimularia também a economia, né? Então todo mundo sai ganhando, as empresas, o governo e também os consumidores, né? Tanto os pobres como ricos, eles sairão beneficiados, tá? Exemplos internacionais. Países como Irlanda e Hong Kong provaram que a redução de impostos pode atrair investimentos e aumentar o crescimento econômico, tá? Então, esses dois países são países com exemplos de redução de impostos, onde também você reduzindo os impostos, você vai conseguir aí o aumento da economia, o crescimento, né? Então, é só você olhar para esses dois países, né, que você vai ver que eles são países que têm uma economia muito boa, né? E isso graças à redução dos impostos, tá? Que é como eu falei, infelizmente, o nosso país ele ainda tem essa mentalidade, os nossos governantes têm essa mentalidade que você precisa ter impostos altos para receber muito, mas nós temos também, infelizmente, a nossa questão da corrupção, né, que quanto mais tem, mais você quer. Então os nossos governantes, eles não estão ligando se as pessoas vão morrer de fome, se as pessoas não vão ter poder de compra para ir para o mercado, né, ou para comprar as coisas que elas precisam, porque eles estão preocupados em encher os bolsos deles de dinheiro. Então nós temos também essa questão, mas é importante frisar que é super possível reduzir impostos e é super benéfico reduzir impostos, tá? Os nossos governantes só não reduzem porque eles não querem, eles têm outros interesses que não são os interesses da maioria. São os seus próprios interesses. E aqui nós temos Irlanda e Hong Kong como bons exemplos aí de redução de impostos, tá? Menor desigualdade social e melhora na qualidade de vida. A diminuição de impostos reduz o custo de vida, melhorando a qualidade de vida da população mais pobre.
Então é aquela questão, custo de vida. Ou quais são as soluções, né? Ou você aumenta o salário mínimo das pessoas, né? O valor que elas podem ter por mês aí para poder consumir, né? E pagar suas contas. Ou você reduz o valor dos produtos. Isso aumenta o poder de compra das pessoas, tá? Principalmente das pessoas mais pobres. Porque as pessoas mais ricas, elas têm um bom poder de compra, né? Elas não têm que se preocupar tanto com quanto vai dar a sua compra no mercado, ou o aluguel, porque elas não pagam o aluguel. Então elas não têm tanto essa preocupação, tá? Agora as pessoas pobres sim. Então nós sabemos que aumentar o salário mínimo, isso é muito mais difícil, né? Tanto de várias formas é difícil disso acontecer, tá? Tanto do desejo dos governantes, porque o mais importante para eles é aumentar os seus próprios salários. Todos os anos nós temos aumentos de salários aí para os nossos políticos, que estão recebendo aí 30, 40 mil por mês, fora auxílio terno e vários outros auxílios, auxílio carro, auxílio moradia, né? E as pessoas pobres têm no mínimo aí um vale refeição, um vale transporte e um auxílio médico. Mas nessa questão aqui, então, nós teríamos um aumento aí, uma melhora no custo de vida com a redução dos impostos, tá? Para as pessoas pobres, principalmente. Formalização de negócios e redução da evasão fiscal. Impostos mais baixos incentivam a formalização de negócios e reduzem a evasão fiscal, tá? Então aqui o que ocorre? Mais pessoas com a redução de impostos, mais empresas podem crescer, mais empresas podem ser criadas e também isso evita aí a evasão fiscal, né? Que seria as sonegações, né? Porque se as pessoas, infelizmente, muitas vezes as pessoas, empresas, elas precisam dar o seu jeitinho, né? Porque fica quase inviável você conseguir pagar tantos impostos e ter uma empresa, né? Então por isso que a maioria das pessoas não consegue ter um negócio, não consegue ter uma empresa. Até porque os impostos, eles são muito altos. Fora o custo dos produtos, né? Que você, desde a base lá, você já tem que pagar imposto, até você contratar funcionários, né? Então tudo isso gera custos e gera impostos para a empresa. Então isso facilitaria também a formalização de novos negócios e reduziria a questão de evasão fiscal também. Aumento da competitividade nacional. Com menores impostos, um país se torna mais atraente para investimentos estrangeiros, fortalecendo sua competitividade. Então, qualquer questão, né? O exemplo na questão da Shopee lá, que eles quiseram, que eles fizeram aquele aumento de impostos, né? Então, o que ocorre? Ali, o que eles estão fazendo? Ao invés de reduzir os impostos, né? O que eles poderiam fazer, né? Eles quiseram aumentar o imposto, o nosso imposto nacional para empresas nacionais, ele já é alto, mas era facilitado para quem quisesse comprar de fora, tá? Então você não tinha impostos de produtos até $50, tá? Quando você trazia de fora. Agora o que eles fizeram? Todos os produtos, tudo que você comprar de fora, mais ou menos de $50, você será taxado, tá? Então o que isso ocasiona? Empresas não vão querer investir, empresas não vão querer vir para o Brasil, porque os impostos são muito altos, então eles vão preferir investir em países que têm impostos mais baixos. O que lá naquele país, como eu dei o exemplo Irlanda e Hong Kong, vai ter muito mais investimento de empresas, muito mais crescimento econômico, muito mais pessoas podendo comprar e muito mais pessoas tendo emprego, tá? Então, é isso que gera. Agora, no nosso país, o que eles fazem? Aumentam os impostos das empresas estrangeiras, como eles estão fazendo agora, ao invés de reduzir os impostos das empresas nacionais, tá? Então, isso beneficia quem? Somente o governo, porque as empresas não se beneficiam, porque vão ter menos pessoas comprando, tanto as nacionais quanto as internacionais. E o pobre também não se beneficia, porque ele também não vai poder comprar. Então, só quem se beneficia com isso, ou acredita que se beneficia, é o governo, mas ninguém sai beneficiado com isso, tá? Então, ao invés de aumentar os impostos das empresas de fora,
eles poderiam reduzir os impostos das empresas de dentro, tá? Isso ajudaria todas as pessoas, tanto empresas como o governo também, que é quem quer ser beneficiado, né? Tanto também como as pessoas que precisam consumir. Mas por que eles não fazem isso? Porque o interesse deles não é melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas, né? Mas simplesmente lucrar. Sustentabilidade fiscal e controle de gastos públicos. A redução de impostos deve ser acompanhada por controle de gastos públicos para garantir a eficiência governamental. Tá, então o que está falando aqui? Redução de impostos deve ser acompanhada por controle de gastos. Então, o que ocorre? Por exemplo, nós tivemos, depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer. Quando o Michel Temer ele estava no poder, ele estipulou um teto de gastos, tá? Então, o que seria esse teto de gastos? O governo ele só pode ter um gasto até aquele limite. Depois daquele limite não pode ter mais. Então, o que isso gera? Né? Muitos falam, mas né, o que os governantes, né, eles diziam, né? Mas isso aí vai reduzir da educação, vai reduzir da saúde. Só que qual que é a questão? O que está falando aqui? A redução de impostos deve ser acompanhada por controle de gastos públicos para garantir a eficiência governamental. Então, o que deve ser feito? Você não tem que gastar muito aqui, não tem que gastar muito ali, e não tem que gastar com coisas supérfluas. Então, você tem que colocar o dinheiro aonde ele deve ser colocado. Colocar o dinheiro, o que tem que ser colocado na educação, colocar o que tem que ser colocado na saúde, e equilibrar os gastos para que isso não gere uma discrepância, né? Para que isso não gere para que não gere uma redução onde não deveria ser reduzido e para que você não fique acabe atingindo lá o seu teto sem fazer o que tinha que ser feito, né? Sem chegar onde tinha que chegar, tá? Então você tem que ter um acompanhamento, né? E um controle para que isso depois não tenha malefícios ao invés de benefícios, tá? Mas é importante reduzir tanto os impostos como também os próprios gastos do governo, né? Ao invés de você aumentar o imposto porque você está gastando demais, você gasta menos, tá? É isso que qualquer pessoa faz, né? Se na sua casa você estiver vendo que o dinheiro não está dando, você vai ter que ver onde você vai ter que reduzir, né? Então isso também é o que o governo tem que fazer, tá? Então aqui é a conclusão. O caminho para o crescimento econômico. A redução de impostos pode promover crescimento econômico, beneficiando tanto ricos quanto pobres também, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, por que é importante a redução de impostos e por que os países que reduzem impostos conseguem melhorar a qualidade de vida da sua população no geral. Eu fico por aqui e... Inscreva-se no canal Filocracia. A sabedoria é nosso guia. Com filosofia e pensamento profundo. Aumente seu conhecimento sobre o mundo.